Nação, nesse vídeo eu vou falar com você de Jorginho, que já desembarcou no Rio de Janeiro. Vou falar também de Jorge Carrascal, novo reforço do Mengão que tá pertinho, já disse sim ao Flamengo. Vou falar também dessa situação de Wesley, que foi cortado do jogo da seleção brasileira, e as propostas que chegariam ainda não chegaram e estão meio que preocupando a diretoria do Flamengo. Ou seja, vou manter você, claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi que se inscrevam, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão. Então, vamos que vamos, vamos começar, claro, falando dele, Jorginho, que já desembarcou no Rio de Janeiro, chegou pela manhãzinha, madrugada, amanhã. Enfim, uma festa danada. Bem-vindo, Jorginho, bem-vindo, Catarina. Essa era a frase, meu amigo, que o nosso amigo Chapolin entregou para o Jorginho, esse que vai ter contrato com o Flamengo de 3 anos, esse que já foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo em 2021 e o melhor da Europa, que saiu do Brasil muito cedinho para o Gênova lá da Itália, ainda garoto, adolescente lá, se naturalizou, jogou no Napoli, nos principais clubes italianos, ganhou uma Eurocopa e sim, nação, é um reforço, é um baita jogador, é um jogador que chega com status titular absoluto, meu amigo. O Pulgar que se cuide e principalmente o De La Cruz. Eu particularmente arrumaria um jeito para jogar todos eles. Eu jogaria, já que o Arrascaeta agora tá jogando de falso 9, o Arrascaeta agora virou falso 9. Ah, Flamundi, como assim, gente? É só você ver o tanto de gols que o Arrascaeta tá fazendo. Tá? O Arrascaeta não tá mais aquele meia do meio para trás, não, ele tá do meio para frente. Ele não tá muito com preocupação de marcação, obrigação, na verdade, de marcação. Tanto é que toda hora ele tá pisando na área, toda hora ele tá pisando na área. Ele tá mais como um segundo atacante do que como um meia. Então eu colocaria Pulgar, colocaria De La Cruz, colocaria Gerson, colocaria Jorginho, colocaria Pedro, colocaria também hoje André Arrascaeta no ataque. Esse seria o meu time, meu amigo. Ah, mas e os pontas para correr? Calma que eu vou falar de ponta. Você tá querendo saber? Eu sei que você tá curioso para saber dele. Jorge Carrascal. Já vou falar de Jorge Carrascal. Depois eu volto mais a falar sobre o Jorginho, porque eu vou aguardar também o Flamengo se pronunciar, falar. O cara deve estar de boa, conhecendo no CT Jorge Alá, o Ninho do Urubu. Vou falar de jogador que disse sim ao Flamengo e trata-se de Jorge Carrascal. Muito bom de bola, nação. Muito bom de bola. Ah, Flamundi, mas não é um fenômeno. Não, um fenômeno hoje em dia no mundo quase não existe. Mas Jorge Carrascal, sim, é um baita jogador. Desde quando ele jogava no River Plate, eu já gostava do Jorge Carrascal. Ele tem 27 anos de idade, 1,80 m, colombiano, tá no Dínamo. O Flamengo já fez propostas de 10 milhões, o Dínamo tá pedindo 15 e estão negociando o Flamengo e Dínamo. Por quê? Porque ele já disse sim ao Flamengo. Então Carrascal e Flamengo já se acertaram. Já se acertaram o tempo de contrato, já se acertaram bonificações, já se acertaram o salário do atleta. Tá faltando o que agora? Tá faltando o Flamengo se acertar com o Dínamo. Gente, eu só quero que você entenda uma coisa, que é o seguinte: muita gente tá achando que o Carrascal é camisa 10. Não é, tá, gente? Ele é típico camisa 7, ele é ponta direita nato. Ele é ponta direita, onde joga o Luiz Araújo, onde joga o Gonzalo Plata, e ele também consegue jogar na ponta esquerda, mas não é muita dele, mas ele quebra o galho na ponta esquerda, onde joga Cebolinha, onde joga Bruno Henrique, onde joga Michael, e vezes ou outra precisar no meio ele faz. Por quê? Porque ele tem características de ponta, mas não aquele ponta que abre o campo, que fecha, ou seja, ele pega do meio, tipo o Everton Ribeiro fazia, da ponta pro meio, não da ponta e chega até o final, até o fundo, como um lateral tem que fazer, não, ele é ponta que fecha pro meio, mas quebra o galho no meio e quebra o galho na esquerda, igual o Luiz Araújo, tá quebrando o galho no meio, mas você vê que falta alguma coisa.
Igual o Bruno Henrique, tá quebrando o galho de centroavante, mas jogar de costas pra ele é complicado. Tanto tem 16 partidas que não faz um gol. Tá esforçado? Claro que sim. Tá correndo atrás? Claro que sim também. Mas falta alguma coisa. Por quê? Porque ele é típico ponta esquerda. Então, gente, não cobre o Carrascal como meia, não cobre o Carrascal como ponta esquerda, porque ele é típico ponta direita. Flamundi, vale 15 milhões? 15 milhões aí eu já ia em cima do barco, né? Mas, de qualquer forma, se o Flamengo for fechar nos 10 milhões, na minha opinião, vale. Agora, 15 milhões, eu acho uma grana que daria para ver coisas melhores. Não que ele é ruim. Não, gente, porque ele não é ruim. É um jogador que viria para ajudar o Flamengo, sim. E a ideia do Flamengo é fechar com ele a qualquer momento, tá? Para que ele possa já estar no Super Mundial. Para jogar? Não. Mas para já estar integrado ao elenco, ver a metodologia de trabalho do Felipe Luiz. Mas a ideia do Flamengo é também, se não conseguir agora para o Super Mundial, é fechar o negócio para que ele possa chegar assim quando abrir a janela verdadeira. Lembrando que estamos na janela especial da FIFA, beleza? Mas sim, Jorge Carrascal interessa ao Flamengo. Sim, está muito próximo de ser jogador do Flamengo. Entre o jogador e o Flamengo tá tudo ok. Ele já disse sim ao Mengão. Agora está faltando somente o Flamengo se acertar com o Dínamo. O Flamengo já fez uma proposta oficial de 10 milhões e o Dínamo quer 15 milhões. Então vamos ver, a vez fecha naquela casa dos 12, 12,5, 13. Vamos aguardar e ficar de olho. Mas que é um baita reforço, e claro, quero saber a sua opinião. Você que conhece o Jorge Carrascal, o que vocês acham? É um jogador que vale esse investimento? É um jogador que vale 10 milhões, 12 milhões? Comente, porque o seu comentário, claro, ele é muito importante para o nosso canal, beleza? Bora mudar de assunto. Vou falar dessa situação aí que está preocupando um pouco o Flamengo. Trata-se de Wesley, tá? Por quê? Muita gente dentro do Flamengo já esperava que houvesse propostas pelo Wesley já neste momento. E dentro do Flamengo todos estão de olhos grandes dizendo 35 milhões, 40 milhões. E eu fui dar uma estudada em laterais do mundo. O Liverpool acabou de vender o seu principal lateral, o Arnold, para o Real Madrid e contratou um lateral que é eleito um dos melhores laterais do mundo. Ele pagou 25 milhões. O Manchester City já deixou o Wesley como plano B, está contratando um jogador do Aston Villa também na casa dos 30 milhões. Ou seja, como que o Wesley vai valer 40 milhões se ele já tem jogadores consolidados lá na Europa que estão valendo 25 e 30 milhões? Então acho que para mim está sonhando um pouco demais. E essa proposta ainda não chegou. Por quê? Porque o próprio Ancelotti também cortou o Wesley da seleção. E isso já está repercutindo na Europa. Falando, poxa, o Ancelotti chegou e já cortou o Wesley da seleção. Será que ele é isso tudo mesmo? Gente, calma. O Ancelotti cortou o Wesley, esse jogo sim, do Equador, da arquibancada. Por quê? Porque o Ancelotti ele foi com um propósito, não perder na sua estreia. Você viu que foi um Brasil linhas baixas, um Brasil jogando um contra-ataque, um Brasil dando campo para o Equador. O Equador que teve mais posse de bola que a seleção brasileira, isso é raríssimo, a seleção brasileira mesmo que perca os jogos. A seleção brasileira sempre tem maior domínio de bola, mais posse de bola. Mas o Ancelotti não queria perder a partida. E sim, ele cortou o Wesley. Por quê? Porque ele não precisaria do Wesley. Haja vista que o Wesley é completamente ofensivo. Ele já jogou com um lateral que é um pouco mais defensivo. E também teria o Danilo ali na reserva, que também poderia fechar a casinha um pouco mais. Agora, com certeza absoluta, para a próxima partida, dificilmente o Wesley será cortado. Brasil, Paraguai em São Paulo, um Brasil que precisa buscar o resultado, um Brasil que precisa ir para frente. Então, essa situação do Wesley ser cortado não tem nada a ver com o Ancelotti ter gostado dele ou não. Assim, é o que estão falando, mas vamos aguardar. Se ele for cortado da próxima partida, aí sim já tem caroço nesse ângulo, beleza? Então, os clubes vão esperar o quê? Esperar o Super Mundial, para ver se o Wesley vai desempenhar bem contra clubes europeus, contra clubes de outros países, para sim fazer a proposta. Agora, na minha opinião, essa proposta aí na casa de 40 milhões que não o Flamengo quer, não. O máximo, na minha opinião, o Flamengo vai conseguir pelo Wesley na casa de 20, 25 milhões. Se conseguir 25 milhões, pega logo, bate palma, agradece, não pode ficar caindo na situação do Lohan. O Flamengo disse não, aí depois... Tá entendendo? Então, assim, essa é a minha opinião. Desculpa, talvez não é o que você queria ouvir, mas é o que o mercado está mostrando. Que os principais laterais de futuro jovens do mundo estão valendo na fase de 30, 35 milhões. E o Wesley não é europeu, onde não foi testado. Beleza, nação? Um beijo pra você, fica com Deus, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. E não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus... Deus é mais. Tamo junto, nação!